Renato Gaúcho caiu. E é o seguinte, bastidores, aí é uma reportagem realmente do Cauê, bastidores, ausência em treinos e falta de profundidade tática minam passagem de Renato pelo Flamengo. O que a gente vai ouvir aqui, galera, é grave. É grave, tá? O que a gente sempre falou, os caras lá dentro estavam vendo. E não era só os caras, não. Os jogadores também estavam vendo, tá? E nada foi feito. O Renato era um charlatão que não estava enganando ninguém. O torcedor já não estava enganando, né? Agora, eu, na minha cabeça, falei, mas esses caras são tão ignorantes. Os caras, sei lá, eu não sei qual é a dos caras, mas de repente os caras não estão vendo o Renato como algo que ele não é, ele está enganando. Não, o Renato em nenhum momento enganou ninguém. E os caras deixaram. E aí, a matéria do Cauê, ela tem umas coisas bastante graves, tá? Aí tem a introdução aqui. A passagem de Renato Gaúcho pelo Flamengo durou pouco mais de 4 meses, mas bem antes do divórcio, o trabalho do treinador começou a ser contestado dentro do clube. Determinadas posturas no dia a dia incomodavam os jogadores, integrantes da comissão técnica e dirigentes. E aí vem tal, que não sei o quê. E aí aquela parada. O ídolo com a estátua no Grêmio, seu clube anterior, Renato chegou ao Flamengo sem mudar algumas das atitudes que tomavam em Porto Alegre. E não causava nenhum problema até então. No Ninho do Urubu, porém, a história foi diferente. Quando os titulares ganhavam folga, por exemplo, era comum o treinador não ir para o CT. Treinador de futebol é praticamente todo dia no CT. O Renato Gaúcho se dava folga, tá? E aí, isso não era só ele não, tá, galera? Ele pedia folga, ele se dava folga, não sei bem como é que funciona, mas com consentimento de Marcos Braz. Mas tem um trecho que eu vou ler aqui, e aí eu vou passar por Rafael, porque para mim é grave, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, além da ocasião, tal, 11... Aqui, vamos lá. Além de ocasiões... além da ausência de treinos e ausência no jogo contra o... Acho que foi contra o ABC de Natal, não é isso? Não é isso, Rafa? Foi o jogo do time reserva, o jogo da volta. A gente ganhou de 1-0. Um ponto causou incômodo constante, principalmente entre os jogadores: a falta de detalhamento tático nas atividades. Vocês lembram que a gente falava aqui que o Renato não falava? Gente, isso é grave. O Renato não falava de tática. Todas as perguntas sobre táticas na coletiva, o Renato não falava. E tinha quem defendesse e falasse o seguinte: ele não tem que falar em coletiva, ele tem que falar com os jogadores. E aí é que negócio. Um ponto causou incômodo constante, principalmente entre os jogadores: a falta de detalhamento tático nas atividades. A maior parte dos treinos consistia em pequenos jogos, com menos de 11, gente. Menos de 11 em cada time. Fosse 9 contra 9, 8 contra 8 e 7 contra 7. Vocês entenderam? Vocês entenderam o que era o Renato Gaúcho? O Renato Gaúcho era um entregador de colete que dava recreativos para os jogadores. Isso, o meu professor, que Deus o tenha, acredito que ele esteja morto, né? Porque ele já fumava muito, ele já tinha uns problemas de cirrose, essas coisas todas. Mas no meu colegial, professor Cleanto, ele fazia isso. Ó, galera, tamo aí, joga 5 contra 5 e vocês se divertem aí. O Flamengo virou um recreativo. O cara não tem nem a consciência de chegar e botar 11 contra 11. Para os caras pelo menos tentar se entender. O cara era um sabotador, irmão. Não vamos tentar criar uma situação para justificar um péssimo trabalho do Renato Gaúcho. Mas aí eu quero ir mais aonde o Bigode foi. A incompetência dele estava escancarada. O desinteresse dele estava escancarado. A inaptidão dele estava escancarada.
ele chegou a entregar o cargo. O Renato chegou a entregar o cargo. Quando um treinador faz isso, ele mostra cabalmente para você que ele não acredita mais no trabalho, que ele acha que ele não tem clima, que ele acha que as coisas não estão dando certo para ele. E que pena que o Renato, Bigode, não deu uma de Mano Menezes, tá? Naquela eliminação do Atlético Paranaense, falou o seguinte, ó, os jogadores aí são muito burros, não com essas palavras, né? Eles não conseguem entender o que eu tento passar para eles. Por isso eu estou indo embora. Que pena que ele tivesse a hombridade de fazer isso, mas eu não sei se ele é capaz de avaliar a própria incapacidade. Mas esqueceu o Renato. O Renato já não é mais um problema nosso. Nós temos outros problemas que são graves. Quem escolheu o Renato continua lá. Sim. Quem avaliou o trabalho do Renato continua lá. Quem manteve o Rogério no final do Brasileiro, que foi esse ano ainda, para a temporada seguinte, continua lá. Quem comandou o Abel, quem contratou o Abel Braga está lá. O Renato sempre foi um sonho antigo dessa diretoria. Essa diretoria já tinha cogitado o Renato em 2019. Então, nós precisamos, e aí eu falei muito sobre isso ontem, nós precisamos rever a forma de recrutamento de pessoal dentro do Flamengo. E esse problema está sendo exposto inúmeras vezes. E aí, quando a gente fala em barca, né, normalmente a gente está falando de jogadores, que jogadores que vão sair. Felizmente, eu estou vendo, dentro da torcida do Flamengo, um amadurecimento muito grande, a ponto de querer saber o que acontece dentro do clube. Vocês imaginam, há 10 anos, lógico, o futebol evoluiu muito e se tornou mais complexo, mas há 10 anos, torcedor discutindo como o Flamengo remunera os seus nutricionistas, preparadores físicos, fisioterapeutas, isso era totalmente impensável. Falar sobre departamento médico, e que bom que a torcida tem esse amadurecimento, e a partir daí, começar a perceber soluções. O Flamengo precisa agora de soluções, cara. E eu acho que elas começam pelo Renato, mas elas passam pelo departamento médico, elas passam pela preparação física. O Bigode vai trazer uma lista daqui a pouco aí que traz possíveis nomes que estão de saída do Flamengo. Isso passa pelo departamento médico. Agora, e isso eu também falei ontem. Quando alguém pergunta para o Marcos Braz como será a reformulação do Flamengo, essa pessoa coloca o pressuposto que o Marcos Braz estará lá para fazer essa reformulação. O Marcos Braz é culpado de muita coisa que aconteceu dentro do Flamengo. Ele foi um cara que teve escolhas felizes, ele foi o cara que bancou o Jorge Jesus lá atrás. A história mais factível é que foi uma indicação do Paulo Pelaipe, mas que o Marcos Braz bancou essa escolha, mas a verdade é que esse ano ele teve muita culpa em tudo que está acontecendo. Tá? Depois se envolveu com política. Eu não sei se isso é adequado, se isso não pode estar dividindo a atenção dele, sobretudo durante a época de campanha, mas eu acho que a gente precisa falar também do Marcos Braz. E como o Bigode falou, o Flamengo tem um presidente. O Flamengo tem um presidente que é omisso. O Bandeira de Melo, que a gente achava banana, ele era um cara que aparecia muito mais em momentos difíceis. E eu não estou aqui advogando em favor do Bandeira, não. Acho que ele cometeu erros horríveis no futebol e os resultados de campo mostram isso. Eu estou criticando resultados aqui do futebol, eu também tenho críticas severas ao Bandeira, mas eu acho que, independente de se falar em coalizão ou não, o regime do Flamengo é presidencialista, e o presidente tem que assumir certas responsabilidades. E essa reformulação, que a gente falou tanto aqui ontem, é uma reformulação que passa pela atuação do presidente. O presidente não pode mais achar que o Flamengo é um local para ele acomodar correntes políticas independente da capacidade de trabalho de cada um.
Isso precisa acabar. O Flamengo provou que mesmo com 200 milhões não é fácil, com 200 milhões é difícil. Difícil para quem não tem conhecimento suficiente para isso. Então, está na hora do Flamengo fazer uma reformulação muito profunda, muito grande, uma reformulação de métodos, profissionalismo em primeiro lugar, e a partir daí vislumbrar um ano de 22 melhor. Eu queria tocar num ponto aqui. Primeiro, eu acho que o erro... Eu acho que... Vamos parar agora, vamos parar e refletir de que para treinar esse time, só um treinador estrangeiro. Eu acho que qualquer coisa que fuja disso já é um erro. Eu acho que a gente está pagando por um erro lá do começo do ano. E aí eu novamente coloco culpa em alguns torcedores que não conseguem fazer a leitura. Claro que os torcedores eles não têm um poder de mudança, tá? Só estou falando porque o pensamento é esse. Eu hoje postei lá algumas coisas no meu Twitter e tem gente ainda defendendo que o Rogério Ceni deveria ter continuado. Sendo que, na verdade, o Rogério Ceni é o começo do problema. Se tivesse uma avaliação realmente de performance, e a gente sabe que contratar hoje um treinador estrangeiro tem que ser no começo do ano. O Flamengo botou o projeto todo para o água abaixo, e quando viu que realmente o Rogério Ceni não ia dar certo, que todo mundo torcedor já sabia, você só tinha um treinador brasileiro. E aí dos treinadores brasileiros você trouxe o motivacional. Você trouxe o Renato. Se não fosse o Renato, seria quem? Dorival. Se não fosse Dorival, seria Wagner Mancini. Se não fosse Wagner Mancini, seria Luiz Felipe Scolari. Seria tudo a mesma coisa. E hoje, tá, eu acho que assim, a gente também tem que parar e colocar a metralhadora em cima da diretoria. A gente está aqui, eu falo por mim, eu estou batendo papo no Renato Gaúcho. Não vou ficar falando só. Renato Gaúcho é muito ruim. Só que é o seguinte, galera, eu fiz essa analogia, ela é pesadíssima, tá? Acho que é a analogia mais pesada que eu fiz, mas foi necessário. Um pai, né? O pai tem um filho, obviamente, e esse filho sofre um problema grave e ele precisa passar por uma cirurgia delicada. Eles começam a tratar com um médico, um cirurgião. Em determinado momento, no meio do tratamento, o cirurgião fala o seguinte: eu não sou competente para operar o seu filho. Eu não sou competente. O pai insiste e fala: você vai ser o médico que vai operar o meu filho. E o filho dele morre. A culpa é de quem? A culpa é do médico? A culpa é do pai. Tá? Eu só coloquei essa analogia aí para a gente focar um pouquinho na diretoria. É pesada. Não é engraçada, tá? Mas é basicamente isso. A gente tem que tratar com cuidado quem a gente ama, irmão. A gente tem que cercar quem a gente ama. Era nítido que o Renato Gaúcho estava fazendo mal para o Flamengo e ninguém acordou nessa hora. Ramalho Neto, Galhardo é estudioso, gestor de grupo, perfeccionista e conhece o Fly. Eu já não sei. É fazer uma limpeza nos demais departamentos e dar a chave do clube na mão do argentino. A gente vai logo para esse tema aqui que é bem intrigante. Vamos lá, o primeiro aqui, ó. Não vou começar pelo BKSS, não, que o BKSS já é para murchar a galera. Jorge Jesus. No Benfica, o treinador tem contrato até junho de 2020, ou seja, o fim da atual temporada na Europa. O Mister recebe 3 milhões de euros, 18,9 milhões de reais por ano. O técnico de 67 anos vive altos e baixos no clube e sua permanência após o fim do contrato não é garantida. O próximo é o Leonardo Jardim, um dos alvos mais antigos do Flamengo. Jardim é também um dos mais caros. O técnico português de 47 anos comanda o Al Hilal, clube da qual disputará o Mundial de Clubes em fevereiro. Pelo seu contrato de um ano, que vinda na metade de 2020, ele receberá no total de 5 milhões de euros, 31 milhões de reais. Cara, é por mês essa porra, né? Não. Que isso, velho? Não? Anual. Porra. 5 a pé, calma. Desculpa. Falei, não, porque é árabe, né, cara? Árabe costuma. Agora, esse aqui para eu ler vai ser uma...
Quer que eu leia, cara? Lê aí para mim, por favor, se você tiver mais. Campeão argentino com o River Plate, cobiçado pela seleção do Uruguai, Galhardo decidirá seu futuro nas próximas semanas. Está desde 2004 no clube argentino e seu contrato atual, pelo qual receberia de 400 a 500 mil dólares, caraca, mensais, vai até o fim de dezembro. Rapaz, 500 mil dólares mês? 2,8 milhões de reais. Não é isso? 2,8 milhões de reais. E o Carlos Carvalhal aí, ô Rafa? Então, por essa conta, ele é inclusive mais caro que o Jardim, eu acho. Mas Não, depois a gente leva isso. Aí tem que ver a questão do euro também, né? O técnico do Braga, estamos falando do Carvalhal, nunca escondeu a simpatia pelo Flamengo e já afirmou que negociou com o clube anteriormente. O treinador de 55 anos tem contrato com a equipe portuguesa até junho de 22 e receberia algo em torno de 50 mil euros, 300 mil reais mensais. Barato, hein? Barato. Black Friday. O último aqui eu já acho que é cavada, né? Mas vamos lá, isso aqui dá para eu ler. Outra opção no mercado europeu é BKSS. No mercado europeu é foda, né? Mas enfim. Outra opção no mercado europeu é BKSS, atualmente no Defensa e Justiça. Antigo alvo do Palmeiras e um nome forte nos bastidores dos clubes brasileiros, o argentino de 40 anos tem contrato até o fim do ano e salário por volta de 70 mil dólares, algo em torno de 400 mil reais. São esses os nomes que estão especulados de início. Claro que a gente vai começar a surgir outros nomes. JJ são o quê? São 3 portugueses e 2 argentinos. JJ, Carvalhal, Leonardo Jardim, Galhardo e BKSS. Eu já posso filtrar isso aí e dizer que Leonardo Jardim é invenção. Não tem como o cara tomar o cara do Al Hilal, ainda mais o cara disputando o Mundial de Clubes. Eu acho que é fantasia. Agora o JJ corre sim o risco do JJ ser demitido, já saiu essa fonte, de ele ser demitido antes do contrato, de ele sair antes do contrato. Às vezes ele mesmo está pensando assim, putz, aqui eu já estou com o meu tempo já contado, eu posso muito bem me adiantar, pedir para sair e vir para o Flamengo. O Carvalhal, eu acho que seria eu acho que o Carvalhal ele tem uma visão de que o Flamengo é maior do que o Braga. O Flamengo é maior do que o Braga, mas eu estou falando como coloca na balança América do Sul e Europa, né? Porque ele pode muito bem falar assim, pô, eu estou aqui no Braga, mas daqui para o Braga eu estou mais próximo de treinar um clube grande da Europa, ou de repente até sair do Braga e ir para um Porto, para um Benfica, né? E no Flamengo ele vai treinar um clube que vai brigar pelo continente, mas fica mais longe da Europa. E o outro é o Galhardo, que está em fim de contrato lá com o River Plate. Eu acho que é o nome que está sendo mais especulado hoje dentro do Flamengo. O BKSS eu acho que é invenção. O Flamengo não vai cometer essa atrocidade de cometer os mesmos erros de trazer um cara que cá entre nós não foi tão experimentado assim. Por mais que o Carvalhal também se encaixe dentro dessa ideia. E aí eu vou falar uma coisa para vocês aqui sobre meu favorito. A partir do momento em que está todo mundo apto. O Leonardo Jardim eu excluo porque é invenção. Não tem como. Mas desses 4, o BKSS eu também excluo. Eu vou botar os 3 que teoricamente estão ali. Carvalhal, JJ e Galhardo. Velho, volta que eu te amo. Eu perdoo a p da facada, tá bom? Vem ser feliz. Tu já conhece essa p aqui, tu já sabe quem é f, quem não é f. Pelo amor de Deus, velho, volta, faz a gente ser feliz de novo. Na ausência do JJ, eu iria de Carvalhal, tá bom? Primeiro, falar de Jorge Jesus, eu tava comentando isso ontem. Você pode trazer um técnico igualmente bom, tão bom quanto o Jorge Jesus, mas o estado anímico dos jogadores, da torcida com a chegada do Jorge Jesus, para mim é inigualável. Eu acho que chegando o Jorge Jesus no Flamengo, todo mundo vai ter um sopro de vida, sabe? Todo mundo vai imaginar na hora, vamos ganhar tudo de novo. Alguém duvida aqui que se o Jorge Jesus voltar para o Flamengo,
a gente, por exemplo, ano que vem, ganha uma Libertadores e um Brasileiro. Isso, se não... Com ele, eu confio que a gente vai até para tentar ganhar os 3, apesar de saber que os outros times estão se reforçando bem, cara. O Palmeiras vai ter um ano muito lucrativo e tal, o Atlético, mas desses caras eu confio. Ao contrário do Bigode, ainda que não seja, para mim não está no nível desses outros, eu gosto do BKSS. O que eu conheço do BKSS, tá? Conheço o Racing, que inclusive a gente enfrentou, conheço o Defensa e Justiça, que fez a final da Recopa com o Palmeiras, inclusive ganhou do Palmeiras, desse Palmeiras aí, do Abel, e que jogou contra a gente. Eu gosto dos times dele. Essa ressalva que o Bigode fez é real. É muito diferente você treinar o Flamengo do Defensa e Justiça. Mas eu gosto das ideias. E eu acho que ele é superior a qualquer técnico brasileiro. Eu acho. Galhardo. Cara, eu gosto muito do Galhardo. Conheço ele da Libertadores, assim como o Bigode falou. Acho que o time dele é sempre muito organizado, olhando o trabalho como um todo, de onde ele pega o River Plate, vence 2 Libertadores, chega em uma final, como você fala. Cara, o jogo do Flamengo e River Plate foi um jogo duríssimo, cara. Foi um jogo duríssimo. Foi assim, poucos times eu vi, principalmente naquele primeiro tempo, fazendo o que fizeram com o time do Jorge Jesus. No segundo tempo, ao contrário do que muita gente acha, eu acho que a gente dominou. No segundo tempo, a gente conseguiu empurrar o River. Mas, mesmo como você falou, com valores individuais um pouco abaixo do Flamengo, o River jogou pau a pau. O Galhardo é um cara que me impressiona. O que ele consegue fazer me impressiona. E ele tem essa situação aí que você falou, é um cara acostumado a treinar um time grande. É um cara que joga clássico Boca e River, é um cara que decidiu o final de Libertadores. Então eu vejo o Galhardo com muito bons olhos. O Carvalhal, eu conheço pouco o trabalho dele. O Marcão ontem falou que ele começou a ver alguns jogos do Braga, justamente para tentar entender melhor. Ele falou que gosta muito do Carvalhal. É um técnico muito promissor, cara. É um técnico muito promissor. Mas não sei se é um cara que já está pronto. Mas pelo Jorge Jesus ter contrato, e aí talvez seja por eu conhecer mais, tá? Mas eu tentaria o Galhardo, sabia? O seu favorito, mediante todo esse. Galera, eu não coloquei o Vilas Boas, tá? O Vilas Boas realmente não tem lá na arte que eu peguei. Mas de todos esses, para você, o Galhardo é o nome ideal. Pela facilidade, pela questão de não ter contrato, esse tipo de coisa. É lógico que eu prefiro o Jorge Jesus. Mas por tudo que envolve, por ele ter contrato e tal, o que eu acho que equilibra, assim, um cara que eu gosto como técnico, ele tem um... Eu acho que esse último título que ele ganha no River, eu acho que ele fecha o ciclo, cara. Eu acho que tá na hora dele sair do River Plate, sinceramente, eu acho. E eu não sei se a Europa vai se interessar por ele, que eu acho uma injustiça. Eu acho que ele é um cara que poderia tranquilamente ser técnico numa das grandes ligas europeias. Mas caso não venha, que eu acho que é a preferência dele, eu acho que ele vem para cá para resolver os nossos problemas. Não, eu acho que JJ era tiro certo, cara. A gente não tá podendo... Pode ser, assim, é o que eu tô falando, JJ, eu só fico assim, meio assim com JJ, porque pode completar um ano e daqui a pouco ele fala assim, vou embora, tá entendendo? Esse que é o do JJ. Beleza. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Fale. Bigode, dirigente do Flamengo, que multa rescisória você colocaria para o JJ? Aquela inviável para os dois lados? Aquela que obriga o cara a ficar aqui? Não pode ser uma multa tranquila. E aí aquele negócio, o Rafa, teoricamente, se o JJ tomar um pé na bunda do Benfica, quem é que tá precisando mais de quem? A gente já tem outros nomes. O Flamengo pode apostar em outro europeu. O JJ saindo do Benfica, ele vai treinar quem?
Ele vai treinar outro time da Arábia? Porque no mercado europeu ele não tem. Ele acabou de sair do Benfica. No Porto não é a cara dele, não é a característica dele. O Sporting ele sai obrigado. O JJ vai para onde? Ele vai para outro clube brasileiro? Ele não vai encontrar a estrutura que ele tem no Flamengo. Ele não vai encontrar essa idolatria. Será que ele vai manchar a idolatria dele? Então, no final das contas, irmão, se o JJ tomar um pé na bunda do Benfica, quem precisa o JJ precisa mais do Flamengo do que o Flamengo do JJ. E aí é a hora de você se impor. É a hora de falar assim, ó, ô velho, filha da brocha, dá até para xingar. Irmão, 10 milhões, 10 milhões de euros também é foda, né? Mas uns 2 milhões de euros para você Bigode, do 2 milhões de euros era a multa do Domenech. Não, mas a gente mas é uma multa que amedronta, concorda? Tem que amedrontar mais. Tem que amedrontar mais? Os 20 milhões? Mais. Não. 20 milhões não. Eu ia falar em reais. Uns 20 milhões de reais. Ah, aí começa a melhorar. Tem que ser aquela multa que é a seguinte, aquela multa que amarra as partes. Não é aquela multa que é a porta de saída do contrato. É aquela multa que tranca a porta. É aquela multa que faz você não sair. Talvez, se o JJ não tivesse uma multa alta no Benfica, ele não estivesse mais lá hoje. Talvez até por vontade do próprio Benfica. A multa é um impeditivo. Então, quando eu falo, e aí você falou bem, porque realmente o JJ, saindo do Benfica agora, eu acho que ele sai menor do que ele chegou. E aí, seria o caso de, numa eventual negociação, falar assim, JJ, a gente quer muito você de volta, sob essas condições, e aí botar as condições na mesa. E aí não é condição para facilitar ele meter o pé a hora que ele quiser. Apesar de que eu acho que muitas coisas condicionaram aquela saída dele, toda a questão de pandemia e tal, aquilo ali meio que foi o fiel da balança para ele sair, talvez em outras situações ele não saísse. Eu sei que a gente ficou muito magoado com a forma como ele saiu, mas talvez muitos na situação dele tivessem feito o mesmo, sabia? Eu não sei. Para mim eu tenho um carinho muito grande pelo velho. Né? Foi uma bagunça no país, né? É um velho, é um cara com quase 70 anos de idade, longe da família. É porque assim, você acaba pagando pelo que você fala. A gente está aqui batendo no Renato, que o Renato disse que com 200 milhões era fácil treinar o Flamengo. E a gente está batendo nele também por conta disso. Né? Por exemplo, a gente bate hoje menos no Rogério Ceni, que chegou aqui tranquilo, do que com o Renato, que já falava uma... E o JJ, quando ele fala que só sairia daqui por 5 clubes da Europa, um desses clubes não era o Benfica, obviamente. Então, fica assim, Porque assim, vamos lá, vamos pensar um cenário, ô Rafa. Eu tô com medo da pandemia. Eu sou velho, sou JJ, tá ligado? Galera, eu vou me ausentar aqui por dois meses, enquanto tá a pandemia aí. Vou me ausentar aí por uns 2, 3 meses, para ver como é que o Brasil fica. Eu vou deixar o João de Deus aqui. O João de Deus aqui, e eu vou começar a comandar home office. Eu tô com medo. E aí, tu acha que a diretoria não aceitaria? Aceitaria. Aceitaria, cara. Claro que aceitaria, brother. Fica em casa com a família e trabalha de casa. Quando as coisas melhorarem, eu volto pro Brasil. E assim fica. Eu acho que ele, para mim, foi bem da parte dele. Ele foi bem velho filha da... Mas eu te perdoo, JJ. Volta que eu te amo. Aqui estão os relacionados, tá, do Flamengo para o jogo contra o Ceará. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. Tu consegue enxergar, Rafa? Consigo. Então vai. Então lê aí, por favor. Andrés Pereira, Bruno Henrique, Bruno Viana, De Arrascaeta, Diego Alves, Diego Ribas, Diego Alves, Everton Ribeiro, Gabigol, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo Neneca, João Gomes, Kennedy, Léo Pereira, Mateuzinho, Michael, Pedro, Pires da Motoca, Ramon, Renê, Rodinei, Thiago Maia e Vitinho. Boa. E aí, já aproveitando aqui, já dá uma notícia aqui para a rapaziada.
no site oficial do Flamengo, diz o seguinte: Davi Luiz, há 1 hora atrás, Davi Luiz e Rodrigo Caio seguem a programação gradual de retorno e prevenção. Felipe Luiz sentiu dores na panturrilha esquerda, o ilharão no joelho esquerdo, Isla na região posterior à coxa direita. Os 3 atletas realizarão exames amanhã. Então, assim, o que a gente conclui? Que os caras foram pro sacrifício, os caras não estavam 100%. E aí, cara, é triste porque são os 4 jogadores da linha de defesa, mais o volante, o primeiro volante que protege. Ou seja, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz e Arão. Será que a culpa é só do Andréas? Será que o departamento médico também não tem culpa? Tem, claro, tem culpa, né? Eu só estou aqui, obviamente, dissertando sobre isso. Mas, galera, são os 4 jogadores de linha de defesa, mais o primeiro volante que protege ela. No jogo posterior à eliminação não, a perda do título da Libertadores, os 5 jogadores não podem jogar. E aí, Rafa? Cara, especialmente o Felipe Luiz, né? A maneira como ele entra, Felipe Luiz não joga bem, sai com somente 30 minutos, a gente fica... porque qual era o discurso quando começava o jogo? O Flamengo conseguiu recuperar todos os jogadores. Você olhava o time escalado em campo, Diego Alves, Isla, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Arão, Andrés, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. Parecia um time recuperado. Mas até que ponto o time estava especialmente recuperado? E engraçado que a gente tinha muita dúvida em relação à condição física do Arrascaeta, né, cara? E o Arrascaeta jogou, acho que 110 minutos. O Arrascaeta vai sair só no segundo tempo da prorrogação. Ele jogou uma partida inteira, pode-se dizer, porque no apito do segundo tempo ele estava lá. Então, acabou que outros não estão em condição ideal. O Davi Luiz eu meio que entendo, cara. Eu acho que o Davi Luiz voltou de uma... Ele chegou, teve a volta um pouco apressada, o que inclusive é um problema, tá? Mostra um problema como é que é o nome do departamento de saúde que o Tanuri preside? Saúde e alto rendimento? Isso, Departamento de Saúde e Alto Rendimento. Precipitaram a volta do Davi Luiz e ele se contundiu e a gente perdeu ele durante um grande período do Campeonato Brasileiro. Quem sabe como a gente poderia estar agora? O Rodrigo Caio, cara, falar do Rodrigo Caio é tão difícil, mas eu vou te falar sinceramente, Bigode, eu já não conto mais com o Rodrigo Caio. Assim, eu acho que no mínimo o Rodrigo Caio tem que ser uma surpresa pra gente. Caso ele consiga jogar o ano que vem, que a gente se surpreenda com isso, mas que a gente esteja preparado para ele não jogar. E aí, realmente, a questão do Isla, Felipe Luiz e Arão mostra um time que chegou em más condições numa final de Libertadores. E esse tipo de coisa pode fazer diferença. E querendo ou não, o Isla não jogou bem, apesar de que eu não acho que ele joga bem com frequência. O Felipe Luiz não jogou bem. O Felipe Luiz, no pouco tempo que ele esteve, deu para ver que ele estava muito abaixo. E o Arão também não conseguiu jogar muito bem. São 3 jogadores que poderiam já vir aí carregando problemas físicos, né, cara? E aí vamos ver como é que a gente vai montar essa defesa para amanhã. Isso aí, cá entre nós, é o menor dos problemas. Esse jogo menor dos problemas. Mas você sabe o que eu gostei? Do Andrés. Eu acho que a gente tem que sentir o Andrés agora. Tem gente falando para não botar o Andrés. Eu quero que ele tome essa vaia. Posso já deixar a pergunta? Deixa. Hoje eu entrei praticamente na metafórica com o Cleito Júnior. Cleito Júnior diz que não, o moleque vai ter que dar a volta por cima e o caramba 4. Eu acho que o moleque joga bola, tá? Tem futebol para jogar no Flamengo. A minha questão é, o contrato dele vai até o meio do ano que vem. Ele não tem como dar a volta por cima. A não ser que o Manchester chega assim, eu empresto por mais um ano. Pode ser. Mas a tendência é que ele não consiga dar a volta por cima. Isso eu não estou falando de atuações. A gente vai ver, você falou um negócio legal, a gente vai ver muito como é que vai agir o Andrés Pereira. Entendeu? Se ele realmente vai sentir
ou se ele vai conseguir jogar, mesmo a torcida vaiando, ele vai começar, tipo assim, ele vai dar face, né? Então, se ele vai conseguir reagir em relação a isso. Mas a questão não é só atuação. Até porque ele estava atuando bem na final. A questão é como é que ele devolveria isso? Como é que ele daria a volta por cima? Galera, a gente está falando assim de um clube centenário, onde jogou um dos maiores jogadores da história do futebol, né? Jogou o Flamengo da década de 80, era um dos maiores clubes da história do futebol, e esse clube conseguiu uma Libertadores da América. Vocês estão entendendo que influencia na história do clube? São 3 finais de Libertadores. A gente comemorou. A maioria aqui já nasceu campeão mundial e da Libertadores. A maioria que está aqui no chat. Outra viveu esse sonho de 2019. Vai estar na história lá. 2020, 2021, na verdade, chegamos à final e com uma falha de Andrés Pereira, ele já escreveu como é que ele poderia dar a volta por cima. Só se ele chegar novamente numa final de Libertadores, jogar para e o Flamengo for campeão. Se duvidar, ele vai precisar fazer um gol, vai precisar ser o melhor em campo. Tá entendendo o que eu tô falando? E a gente não vai ter esse tempo para ele. Eu não tô nem falando se ele tem... Tá, isso aí, Rodrigo, racionalidade, enfim. Então, assim, eu não tô nem falando, galera, se eu confio ou não no André, se ele joga ou não, mas eu acho que ele não vai ter esse tempo. E aí, se tivesse uma possibilidade de falar assim, pô, André, é o seguinte, vai lá, segue tua vida, irmão, porque, infelizmente, aqui não deu, não vai dar tempo. Você vai ficar 6 meses aqui e a torcida te xingando, te esculachando. Você vai fazer gol, a torcida vai te vaiar. Eu não sei como é que vai agir a torcida. A torcida é a primeira vez que a gente pede uma Libertadores da América. Eu vou ser bem sincero, quando o Andrés Pereira perdeu aquela bola, primeiro eu torci muito pro filho do Davidson perder aquela bola. Quando a bola bate, eu meio que perdi a bola de vista, eu falei, opa, foi para fora. Não, a filha da bola entrou, a galinha da bola entrou. E aí eu fiquei olhando e falei assim, mano, jogador errado. Se fosse um Arão fazendo isso, a gente ainda botava na balança e falava assim, putz, o Arão não foi um jogador importante, já deu título. Se fosse um Arrascaeta, foi um jogador importante. Se fosse um René, a gente já crucificava o René de uma vez por todas e tá do mesmo. Mas, cara, foi um moleque que chegou agora, que escolheu vir aqui pro Flamengo, vinha jogando bem. Diria para você que poderia ter uma história. Infelizmente, a vida é feita disso, irmão. Cara, o moleque tinha tudo. Mas aí uma infelicidade, futebol é feito disso, tá ligado? Tem vários jogadores que são assim, né? Jogadores que um lance marca e vai ficar marcado. Como é que ele vai apagar? Não sei, não vai dar tempo, irmão.